Entrevista. Olha aquela rua na entrada de Porto Alegre, né? Tem de quem vem pela BR-290 e chega até a rodoviária. Que a gente não vai falar o nome. Que nem quando não pode falar o nome, aquele que não se pode dizer o nome, né? Pois aquela rua, porque se eu disser um nome vão me dizer que é outro, né? Então aquela rua que tem 5 quilômetros, não, 5 ou 3, 5,1, né? Ou 3,1, agora esqueci. Ela tem uma polêmica muito maior do que o seu tamanho, né? Por quê? A vida inteira foi Castelo Branco, pelo menos desde que eu me conheço por gente, né? E eu me conheço por gente já depois do Castelo Branco ter sido presidente e haver morrido. Depois virou tentou-se virar a Avenida da Legalidade, foi rejeitado, e aí veio um novo projeto e conseguiu batizar a avenida de Avenida da Legalidade e da Democracia. Esse é o nome que hoje vale aqui em Porto Alegre. Pois a vereadora Mônica Leal, do Partido Progressista, analisando o processo, diz que tem erros formais na questão que transformou a antiga Castelo Branco em Avenida da Legalidade e Democracia e está tentando agora em frentes diferentes mudar essa decisão e voltar ao nome anterior. Vereadora Mônica Leal, uma boa tarde. Oi, boa tarde, André. Obrigado pela oportunidade de levar o conhecimento dos ouvintes. Eu vou lhe fazer uma pergunta que não é meu tipo de pergunta, mas eu sei que é a pergunta que adorariam fazer a senhora. Pode fazer. A senhora está querendo, na verdade, homenagear a ditadura, né, vereadora Mônica Leal, nesse processo? Não, eu apenas estou querendo colocar as coisas no seu devido lugar, por uma razão muito simples. Foi feito um estudo após a aprovação da lei que alterou o nome da Avenida Castelo Branco para a Avenida da Legalidade e da Democracia. Esse estudo, André, ele ficou pronto recentemente e apontou uma série de irregularidades no procedimento legislativo. Também ilegalidades jurídicas, mas eu vou ficar nas irregularidades do procedimento legislativo, que é a minha área. A Câmara de Vereadores é um órgão legislativo e deve ser o primeiro e o maior interessado no cumprimento e no respeito das normas que elabora. Por isso eu entrei com um projeto de lei que revoga a lei que alterou a denominação da Avenida Castelo Branco para a Avenida da Legalidade. Em suma, o que eu quero dizer com isso? Eu sou uma vereadora, eu legislo, eu tenho obrigação de cumprir as normas e quando, sabedora de que algo está errado, de que alguma norma foi descumprida, que existe alguma irregularidade no procedimento legislativo, eu tenho a obrigação de buscar a solução, ou seja, que isso seja imediatamente possibilitado de se modificar. Qual é a ilegalidade legislativa que tem? Qual é o erro que tem, vereador? Bem, eu tenho aqui a questão da duplicidade de denominação de logradouros público também que evidencia o flagrante descumprimento da legislação vigente. Não pode haver duplicidade de logradouros. Isso a lei orgânica de Porto Alegre diz. Né? Eu tenho essas, exatamente. Eu tenho também. Só para que fique claro o que quer dizer isso, né? Nós estamos aqui na rua Delfino Riete, no Morro Santo Antônio. Não se pode batizar outro logrador em Porto Alegre como Delfino Riete. Delfino Riete e algum outro nome, né? Uhum. Coloca para fugir, um subterfúgio usado. Delfino Riete, Rua Delfino Riete Família. Exatamente, tá? Não posso chamar. Exatamente, esse estudo que eu tenho, esse estudo jurídico que levou quase um ano, que foi feito por vários advogados, me foi apresentado com esses apontamentos. Então, eu não poderia, no momento em que eu ficasse calada, eu seria conivente com uma irregularidade legislativa muito grande e também ilegalidade jurídica. Também a outra questão é a consulta prévia aos moradores domiciliados nos limites do logradouro, do qual é pleiteada a mudança dessa denominação. Mas alguém mora na Castelo Branco? Existem empresas, firmas ali, não foi apresentado o croqui na época pelo vereador proponente. Foi o vereador Pedro Ruas, agora Pedro deputado. Ruas, eu tenho tudo documentado aqui, existem endereços ali que não foram consultados, né? E ainda diz que também tem mais um detalhe. Quando se altera a denominação de uma rua, no caso como a Avenida Castelo Branco, esse projeto ele tem que ser aprovado, ele tem que ser votado
por 2/3 de um total de 36 vereadores, o que corresponde a 24 vereadores. Tá? Isso é uma exigência, né, do Poder Legislativo. E não foi, na época, foram 21 vereadores. Aí eu estava até conversando ontem com o advogado, está com ação na Justiça, e há uma divergência de interpretação em relação ao que o jurídico da Câmara disse e o que o Partido Progressista alega, né? De que a Câmara disse que não havia uma mudança de nome, mas a denominação, porque não havia uma lei que batizasse de Castelo Branco, ou seja, também fica difícil da gente entender. Na verdade, a alteração da denominação da Avenida Castelo Branco para a Avenida da Legalidade e Democracia não poderia ter ocorrido, porque não se tratava de alteração, tendo em vista que nunca houve uma denominação oficial para aquela via pública. Esse equívoco foi que gerou algumas das irregularidades que eu apontei. Então, eu penso, como vereador, eu tenho a obrigação, sendo de um órgão legislativo, que na minha opinião tem que ser o primeiro, né, o mais interessado, ao cumprimento das normas que cria, que elabora. Então, esse foi o objeto do meu projeto. Eu vou lhe dizer, vereadora Mônica Leal, toda vez que se fala em discussão de nome de rua, e é esse o caso, né? Tem outra questão por trás, mas enfim, está se tratando de nome de rua. A reação das pessoas é a mesma, né? Um ouvinte pra gente assim: para mudar nome de rua, vocês aparecem. A falta de escola, segurança, saneamento básico. Por que a senhora não aparece para isso? Um outro ouvinte diz o seguinte: será que a vereadora não tem mais nenhum projeto para perder seu tempo? Eu sugiro que ela um projeto que cria a empresa, que obrigue a empresa a terminar as obras do corredor da Protásio. Ou seja, as pessoas têm a ideia de que os vereadores não podem fazer a discussão ou de que não fazem outra coisa. André, eu achei ótima essa tua colocação. Eu costumo dizer, e aprendi desde cedo na minha casa, que para criticar e comentar é preciso ter pleno conhecimento do assunto, senão a pessoa ela ou cai no ridículo ou ela comete um equívoco, tá? E a minha rígida disciplina que eu fui criada, né, me ensinou, me imprimiu no meu perfil pessoal e profissional uma conduta respeitosa e muito dedicada a questões dos cumprimento de leis. Eu sou uma pessoa que atua na política movida por convicções, eu luto por causas, mas eu obedeço rigorosamente às normas e às leis. Não é minha competência, por exemplo, eu posso até bradar, comentar, usar na tribuna, mas não é minha competência atuar na segurança do Estado. Eu não posso fazer isso. Eu posso atuar na segurança de outra forma, na Guarda Municipal, colocando na época que tem a lei orçamentária, colocando emendas para a capacitação da guarda, para o treinamento. Eu posso iluminar praças, para que as praças fiquem com um ambiente seguro e que as famílias possam frequentar e que assim tirem os marginais, drogados, bandidos. Tudo tem que ser dentro da minha competência de vereadora de Porto Alegre. Então as pessoas têm muita dificuldade e saem ridicularizando o trabalho de um vereador porque elas não têm conhecimento, o que eu lastimo profundamente. Mas eu tenho que trabalhar. Imagina que eu estou aqui exigindo o cumprimento de uma norma da Câmara Municipal de Porto Alegre, que na minha opinião ela foi frontalmente agredida, e eu vou lá fazer algo inconstitucional. Não posso. Vereadora, aqui o Leonel está dizendo assim: o curioso é que a vereadora é do PP e, para quem não sabe, o PP era a Arena, o partido da ditadura. A senhora me disse ontem, quando conversamos ao telefone, repetiu aqui na abertura, que não tem nenhuma motivação ideológica nesse processo. Não tem mesmo, vereadora? Não tem, André. Eu quero te dizer assim, eu justamente toquei nesse assunto dessa questão de rígida disciplina, né, que eu fui criada. A senhora, assim, para quem é muito jovem e não sabe, né, a vereadora Mônica Leal é filha do ex-deputado, com muito ex-vereador Pedro Américo Leal, foi deputado da Arena, vereador do PP, PDS, enfim, que o partido mudou várias vezes de nome depois, foi colega do meu pai na Câmara Municipal aqui de Porto Alegre e é um coronel. Um coronel do Exército. Eu fui criada por este coronel, eu tenho um vínculo muito forte com a família Verde Oliva e tenho imenso orgulho desta criação que imprimiu no meu perfil pessoal e profissional uma conduta ética e muito respeitosa. Mas nessa questão da Castelo Branco, da avenida, da mudança, da alteração, quando este projeto chegou na Câmara, né, e ele já era pela segunda vez, eu fui completamente contra a mudança do nome da rua, da avenida. Aí rebati, fui para
a tribuna, somente 4 vereadores votaram comigo contra esta mudança. Só que eu sou uma pessoa que sei perder, eu luto para ganhar, eu tenho plena consciência do cumprimento das normas. O que eu fiz? Mesmo inconformada, tá? Eu aceitei aquela derrota, tá? Mas, passado um tempo, as pessoas começaram a me procurar, juristas começaram a me procurar, nós começamos a debater, então eu pedi esse estudo, porque não bastava eu inconformada ter a vontade de não aceitar e entrar com projetos, não tem cabimento, tá? Agora, eu quero deixar claro aqui para todos os ouvintes que eu sou convicta de que os movimentos históricos, eles fazem parte de toda e qualquer sociedade, as figuras emblemáticas que influenciaram a construção do Brasil e da nossa capital, na minha opinião, devem e precisam ser lembradas. O que foi consolidado ao longo do tempo não pode ser apagado de nossos livros e alijado da nossa biografia por razões ideológicas ou político-partidárias. E esse projeto da alteração do nome da Avenida Castelo Branco, na minha opinião, ele foi um projeto de ideologias políticas. O que eu estou fazendo agora é um projeto com embasamento técnico, jurídico, e isso eu apresentei. Ninguém até agora veio contra isso, porque existe um estudo. Eu lhe confesso assim, eu já falei isso com a senhora e pessoalmente eu prefiro a Avenida da Legalidade e a Avenida Castelo Branco. Mas nós já temos um espaço que homenageou. Escondidinho, né? Inventaram aquele espaço lá, depois acabaram se prejudicando. Não, pois é, tem um espaço. Pra quem não sabe onde é o Largo da Legalidade, é lá onde tem aquela estátua do Brizola, ali entre o Palácio Piratini e a Catedral Metropolitana, né? Aquilo é o Largo da Legalidade. Problema de quem botou lá o nome, né, vereadora? É que eu penso assim, André, se hoje, né, desde o início eu defendo essa tese, quando alguém vem me dizer, ocuparam a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, não ocuparam coisa nenhuma, invadiram a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. As pessoas têm uma tendência em achar a cultura do tudo pode. Então eu acordei e resolvi fazer isso e vou... não pode, nós temos normas, nós temos leis a cumprir, isto é um parlamento, e isto é um órgão legislativo e deve, como tal, mostrar, dar exemplo que é necessário o cumprimento e o respeito das normas que elabora. Eu adoro a manifestação dos ouvintes. Tem aqui, ó, a Simone, coerente essa vereadora, parabéns. E aí o Paulo está dizendo, a vereadora Mônica Leal não respondeu a pergunta sobre dar atenção, saúde, segurança e educação. Mas eu achei que eu tinha respondido. Lamentável. Eu respondi. Talvez não tenha satisfeito. Talvez, olha, então o que ele tem que fazer numa próxima oportunidade, não digo agora, porque ainda não está nos meus planos, é votar em mim para deputada estadual, para mim poder atuar na saúde e na segurança. Mas tem muito tempo ainda, vereador. Tem muito tempo, mas essa é a verdade. Olha, a senhora falou agora, descontraindo um pouquinho aqui no final da entrevista, falou sobre a ocupação ou invasão da Câmara, seja lá como queira, invasão do plenário. Foi invasão. Se eu entrar na tua casa... Aquele momento foi um momento muito triste da casa e tal, mas a melhor coisa que produziu foi aquela foto da senhora junto, a falta da sua foto que havia sido roubada ali. Aquela foto que virou meme na internet. Meme, já fui até meme, olha como eu tô na moda, né? Aquela foto foi a melhor foto da história da Câmara Municipal. Eu quero te dizer assim, ó, que nós somos colegas jornalistas, então eu respeito, né? Isso faz parte da nossa formação, eu respeito todo o tipo de crítica, desde que respeitosa, tá? Então não tem problema, as pessoas podem não concordar, tá? Mas o que eu não aceito e acho que as pessoas precisam entender é que essa questão de exteriorizar a opinião, né, ela tem limite, ela não pode ser agressiva. Nós não podemos perder. A gente tem que viver um outro tipo de cultura, respeitar opiniões diferentes e parar de trabalhar com esse ódio todo aí de lado a lado. Exatamente. Vereadora, o importante é missão cumprida, a minha consciência está tranquila, tá bom? Muito obrigado, um abraço. Um abraço, tchau. Tchau, vereadora Mônica Leal do Partido Progressista. Para encerrar rapidamente, tenho dar duas opiniões aqui distintas sobre agora começou a pipocar a mensagem aqui da vereadora Mônica. Ricardo, fecha com a vereadora. Por que tirar o nome dos personagens que fizeram a nossa história? Ditadores militares, sim, mas estiveram no comando do país dentro do contexto da história. Aí o Aguinaldo lá de Sarandi, André, prefiro que o nome da avenida
medida seja Castelo Branco. Se o pessoal acha errado, vão ter que apagar muitas páginas da nossa história. Quem mais aqui? Se tem normas no parlamento, por que roubam tanto? Tá dizendo o Leandro. Aí já é outra questão. Romualdo, verdade seja dita, em meia pilha de questões serem discutidas, uma vereadora despender todo o tempo e dinheiro que deve ser empregado para um assunto sem dúvida. Nenhuma importância para nossa cidade, tá dizendo aqui o Romualdo, e nós fomos, né, Alessandro? Fomos. Estouramos mais um dia, é isso que tu quer me dizer. Isso que tu quer me dizer. Isso que tu quer me dizer. Isso que tu quer me dizer.